E lembra que nós estamos em uma EBD e aí você pode fazer perguntas, tá bom? Fique bem à vontade e também fazer seus pedidos de oração, porque no final sempre nós terminamos orando por aqueles pedidos que chegam até em nossas mãos. Então, Tiago capítulo 5, nós já oramos pedindo a Deus sabedoria, direcionamento e que a palavra do Senhor venha falar aos nossos corações. Deixa eu só colocar os amados dentro de um contexto aqui. A carta de Tiago, ela é muito mais do que uma carta. Ela é pregações que eu creio que Tiago deu para aqueles amados irmãos que estavam necessitando ouvir. Ao ponto que alguém disse que Tiago ele é mais pregador do que escritor. E ele faz isso de forma tão brilhante como pregador, porque ele traz um assunto e ele ilustra com ilustração aquele assunto que ele está tratando para que a compreensão seja melhor e maior dos nossos amados. E aqui ele está num contexto, no capítulo 5, terminando a sua carta, falando das provações. E é interessante observarmos que Tiago iniciou sua carta falando das provações. Lembra que domingo retrasado nós falamos aqui sobre o propósito das provações utilizando o texto de Tiago capítulo 1. Porque alguns irmãos estavam passando por dificuldade, alguns irmãos estavam passando por provações e muitos não estavam sabendo como agir, como enfrentar as provações da vida. E Tiago escreveu a sua carta, primeiramente no capítulo 1, dizendo aos irmãos que eles deveriam se alegrar diante das provações, porque as provações tinham um propósito na sua vida. Era conduzir eles à perseverança, à paciência, porque as provações têm como propósito de tirar nossas deficiências. As provações ela nos levam para mais perto de Deus. E Tiago agora no capítulo 5, ele vai mostrar do versículo 1 ao versículo 6 qual era a dificuldade que alguns irmãos estavam passando. Tiago capítulo 5, ele vai falar aqui sobre a questão dos trabalhadores que não estavam recebendo seus salários. Eles trabalhavam para patrões ricos, mas os ricos não pagavam aquilo que era devido, ao ponto de alguns trabalhadores irem para a justiça, mas não ganhavam, porque os ricos realmente com o seu dinheiro corrompia os juízes. E Tiago disse aqui, do versículo 1 ao versículo 7, que aqueles irmãos, falando dos ricos, que aqueles ricos, eles simplesmente estavam sendo preparados por Deus para serem punidos. Cedo ou mais tarde Deus ia recompensar as atitudes daquele rico. E eu me lembro aqui de Gálatas capítulo 6, quando diz: não vos enganei, de Deus ninguém se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, isso o homem vai ceifar. E aí no capítulo, do versículo 7 até o versículo 11, Tiago aqui encoraja aqueles irmãos a permanecer firme, sendo firme até a volta do Senhor. Podemos dar outro tema também, o poder da paciência, né? O poder da paciência. O irmão é paciente? O amigo é paciente? Diante das dificuldades da vida, como é que você reage? Como eu reajo? É uma situação difícil. Por isso que eu estou dizendo que nós precisamos ouvir essa mensagem. Porque muitas vezes somos impacientes e tomamos decisões erradas. E essas decisões erradas não somente nos prejudicam, mas prejudicam muitas pessoas também. Muitas pessoas. Por isso que Tiago diz que nós devemos ser pacientes. Então veja aí, meus amados, que Tiago está falando justamente sobre provações e como esses irmãos deveriam reagir diante das provações da vida, tá bom? Diante das provações da vida. Então, ele diz também uma coisa que chama a atenção dos versículos 7 ao versículo 11, que Tiago aqui, ele lembra por 3 vezes que Jesus está voltando. Por 3 vezes, Tiago fala sobre a vinda do Senhor, tá bom? E também percebemos isso no capítulo 5, versículo 5,
capítulo 5, versículo 7 e no versículo também 8 e também no versículo 9. Podemos assim perceber. Mas veja aqui no nosso parágrafo, como Tiago ele fala isso no versículo 7 e o versículo 8. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. Veja aí no versículo 8. Sede vós também paciente e fortalecer o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E veja no versículo 9, já no finalzinho do versículo 9, ele diz: eis que o juiz está às portas. Então, não esperamos que tudo seja fácil e confortável na vida presente. Não é. E o Senhor nunca prometeu que a vida do cristão seria uma vida fácil. Lá em João capítulo 16, versículo 33, o Senhor disse que no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sei que nós estamos vivendo dias difíceis, mas o que mais me espanta, o que mais me deixa preocupado, é como eu vejo muitos crentes com medo da morte. Crentes com medo de morrer. Crentes que não suportam nenhum tipo de provações. Crente que muitas vezes o Senhor não pode nem tratar um pouco com ele, que ele já realmente se desfalecem. Irmãos, a vida da igreja primitiva, a vida dos crentes no início, não foi fácil, não. A grande maioria morriam mesmo. Muitas pessoas perderam a sua vida de forma horríveis. Seja comido por feras, seja jogado dentro de saco em mar, seja cerrado pelo meio, seja arrastado pelos soldados em cima de um cavalo. Havia vários tipos de morte. E muitos perderam a sua vida confiando no Senhor. Se você chega após a Reforma Protestante, na época da Inquisição, quantos cristãos não padeceram? E hoje nós estamos vendo dias que os crentes não podem mais adoecer, que os crentes não podem passar mais nenhuma dificuldade. E isso devemos ter cuidado, porque estamos sendo mais doutrinados pela teologia da prosperidade do que pelo que a Bíblia ensina. Se esse é o nosso pensamento, nossa vida está nas mãos de Deus. E o Senhor Jesus nunca disse que a vida cristã seria fácil. Ele nunca disse. Ele alertou aos seus discípulos: no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então devemos entender e compreender, meus amados irmãos, que a nossa vida não vai ser fácil, como a vida daqueles irmãos da qual Tiago estava escrevendo essa carta. O apóstolo Paulo também nos lembra que lá em Atos 14, versículo 22, quando Paulo diz para os novos convertidos que através de muitas provações nos importa entrar no reino de Deus. Muitas provações. Tiago, ele usa duas palavras diferentes aqui também para referir realmente a paciência, né? Você veja aí no versículo 7, quando ele diz sede paciente, no versículo 7. No versículo 8, ele diz sede paciente. Tá bom? Agora veja no versículo 10, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor, eis que por feliz aos que perseveraram firme. Então ele usa duas palavras aí, uma para paciência, mostrando aqui que em todas essas palavras, creio eu, que a paciência é um termo que significa que nós devemos estar perseverante mesmo diante da opressão. O sentido aqui é permanecer firme no mesmo lugar quando se deseja fugir. Eu sei que quando nós estamos em momento de dificuldade, passando por uma provação na vida, seja por problema de saúde, problema familiar, problema de falta de emprego ou algo semelhante,
a nossa tendência é querer fugir, é querer correr, mas o que Tiago está dizendo, não, permaneça firme. Permaneça firme até o fim. Não desista. Não desista. E ele diz aqui, nós devemos permanecer firme, porque o Senhor Jesus está voltando. Jesus está voltando, meus amados. Não tenha dúvida disso. Tiago esperava Jesus naqueles dias. Paulo esperava Jesus naqueles dias também. E os crentes em toda a história estavam esperando Jesus naqueles dias. Ao ponto que quando Pedro escreveu a sua carta em 2 Pedro, havia aqueles que zombavam dos cristãos, dizendo, olha, onde é que está a vinda daqueles que vocês estão pregando e estão falando, estão esperando? Já fazem tantos anos que ele prometeu voltar, mas ainda não voltou. Aí Pedro diz, olha, você sabe por que ele ainda não voltou? Porque ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você sabe por que Jesus não voltou? Porque ele está sendo paciente ainda com este mundo. Porque ainda há muitos escolhidos que ele escolheu na eternidade passada que precisa ser salvo. Há muitas pessoas que ainda necessitam da salvação. E ele tem realmente esperado, sido paciente. A palavra longanimidade ali é alguém que estica até o máximo, alguém que está se estendendo na sua paciência até o máximo, esperando que aqueles pecadores temosos, rebeldes, que não querem o Senhor, venham até Ele. Você que está me ouvindo que não é crente ainda, você sabe por que Jesus não veio? Porque Ele está esperando você se converter. Ele está esperando você entregar sua vida a Ele. Ele está esperando você entregar o seu caminho àquele que pode cuidar de você. Por esta razão, mas Ele está voltando. Eu não quero dizer que esses acontecimentos que está passando em nosso país e no mundo inteiro sejam sinais da vinda do Senhor. Não. Porque o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento, sem precisar de sinais nenhum. A Bíblia diz que o arrebatamento será num abrir e piscar de olhos. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Tá bom? Agora, há alguma pergunta até aqui? Não. Então, viu? Se tiver alguma pergunta, então lembra, Tiago está ordenando aqueles nossos amados irmãos que eles sejam pacientes, aguente firme, que eles não desistam até a vinda do Senhor, e o Senhor já está chegando. O Senhor já está chegando. E quando ele chegar, ele vai nos levar para o seu lar celestial. E nós nunca mais iremos sentir desejo nem saudade desta terra. Por toda a eternidade estaremos ao lado do Senhor. Agora, é interessante aqui que Tiago está falando da paciência, de alguém estar firme, de não desistir, de não estourar, de não mudar de ideia, não se desviar do caminho. Que muitas pessoas, diante das tribulações da vida, tomam caminho totalmente oposto àquilo que Deus quer para a sua vida. Mas Tiago está dizendo, olha, aguente firme. E é interessante aqui que Tiago, como um bom pregador, lembra que eu disse? Que ele é mais pregador do que escritor. Como um bom pregador, ele vai ilustrar aquilo que ele está querendo falar. Ele está falando sobre a paciência. Sede paciente, meus irmãos. Aguente firme. Não desista. Não desista. Então, ele agora, mediante esse pensamento que ele está querendo que os irmãos entendam, essa ordem de ser paciente, porque Jesus está voltando, e quando Jesus voltar, ele vai dar um basta nesse mundo e vai nos levar salvo para o seu reino celestial. Ele agora vai usar exemplo de pessoas que foram bem-sucedidas, porque foram pacientes. Não somente exemplo de homens, mas também exemplo de serviço, né? Exemplo de serviço. Eu acho que tem uma pergunta aí, Lídia. Qual é a pergunta? Pastor, quando bater a impaciência, o que devemos fazer? Isso. Quando bater impaciência, o que você deve fazer?
é procurar a presença de Deus, justamente correr para a palavra, correr para a oração e pedir conselho a irmãos, a pessoas sábias que podem lhe direcionar e trazer conforto na sua vida. Eu sei que há um momento que nós tentamos ser impacientes. Lá no Salmo 46, quando fala ali de provações, de tribulações, realmente é algo que nos sufoca, que quer tirar o nosso fôlego, né? E nós muitas vezes queremos correr, queremos alguma coisa para fazer. E aí o Senhor diz, olha, seja paciente. Então, no momento que estiver batendo a impaciência, então o que você tem que fazer, corra para a Bíblia. Corra para a oração. Peça ao Senhor ajuda. E Ele vai lhe ajudar. Se necessita de um conselho, procure alguém sábio e espiritual. Até hoje à noite nós vamos falar no capítulo 3 sobre as características de uma verdadeira sabedoria. A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. Então, procure pessoas sábias. Então veja aí que Tiago, ele vai utilizar 3 exemplos, tá bom? De paciência para encorajar os crentes. O primeiro exemplo aqui é o exemplo do agricultor. Veja nos versículos do 7 ao 9. O exemplo do agricultor. E nós conhecemos muito bem, né? O exemplo do agricultor. Nós que moramos aqui, pelo menos aqueles que moram aqui em Santo Antônio. Ele diz, ó, sede, pois, irmãos, é uma ordem. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Lembra aí, ó. Eis que o lavrador, ele está dando um exemplo. Sede paciente, irmãos, como o lavrador, como o agricultor. Porque o agricultor, realmente, ele é paciente, tá bom? E aí ele aguarda com paciência as primeiras e as últimas chuvas. E ele diz, sede vós também pacientes. Da mesma forma como o agricultor, sede vós também pacientes. E fortalecei os vossos corações, está vendo aqui? Fortalecei. Então, como a pergunta que foi nos feita, em momento de impaciência, o que eu preciso fazer? Fortalecer o meu coração. Fortalecer o meu coração e nós vamos falar como esse coração deve ser fortalecido, tá bom? E eu já falando, oração, Bíblia e culto, né? Participar dos cultos. E olha o que ele diz aí. Pois a vinda do Senhor está próxima, fortaleça porque o Senhor está chegando. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz já está às portas. Então, Tiago aqui, ele emprega uma comparação que aqueles irmãos, tá bom? Aqueles irmãos deveriam ter com o agricultor. Então, aqueles irmãos, ele deveria pegar o exemplo do agricultor para poder ter paciência em meio às provações. E aqueles irmãos, eles conheciam muito bem, qual era o trabalho de um agricultor, como nós conhecemos. Tiago fala aqui das primeiras e das últimas chuvas. Aqueles agricultores, eles esperam com paciência as primeiras chuvas, que para eles ali se dava no meio de outubro e novembro. E as últimas chuvas, que se dava ali no mês de abril ou maio, né? No ano seguinte. Então, o que é que eles faziam? É como nós hoje. Vamos trazer para a nossa realidade aqui. Qual é a primeira chuva que tanto os agricultores esperam? É a chuva de janeiro. Então, aquelas primeiras chuvas, janeiro e fevereiro. Aquelas primeiras chuvas, quando a chuva bate no solo, eles mandam cortar a terra. Preste bem atenção, ele está esperando quase o ano todo por essas primeiras chuvas. Quando chega em janeiro, começa a chover, alguns já mandam cortar a terra, prepara a terra, vai ali, lança a semente na terra, tá bom? E ele depois, quando começa
a crescer aquela plantinha, ele começa a dar um trato na terra, limpar, porque se ele não limpar, os matos vão tomar de conta. E aí ele espera, no caso ali para os judeus, esperava aquelas últimas chuvas, quando realmente era necessário para amadurecimento da semente e para estar pronto para a colheita. Aqui, alguns plantas, existe um feijão verde que já está dando aí muito, né? E para você que vai comer o feijão verde já, com aquela galinha caipira, com aquele quiabo, com aquele maxixe, que bom, né? Muito bom. Mas existe um feijão verde de 45 dias. E você planta, você dá algumas limpas e com 45 dias ele chega. E como é maravilhoso, né? Quando chega. Existe aquele feijão que demora mais. Existe a mandioca, né? Que demora quase um ano. E até eu estava lá na casa do meu sogro, segunda-feira, e logo na frente assim estava tendo uma plantação de mandioca. O trator tinha passado, já tinha deixado a terra, o boi já tinha passado para riscar a terra, e estava lá os trabalhadores plantando a mandioca. E eu perguntei para o meu sogro, quanto tempo passa? Ele disse que a mandioca em torno de 9 meses ou mais. E naquele intervalo, o agricultor está lá, limpando, tratando, matando a formiga, matando os insetos que querem comer a lavoura. Mas na mesma eu estava vendo lá, numa terra estava vendo uma plantação, na terra vizinha estava lá o caminhão, já levando, né, as carradas de mandioca. E podemos ver os lavradores felizes, porque já estava usufruindo do fruto da terra, mostrando que aquele tempo durante um ano valeu a pena, valeu a pena. É isso que Tiago está aqui querendo nos ensinar com a questão do agricultor. O homem paciente, ele não serve para ser agricultor, viu? O homem impaciente, ele não serve para ser agricultor. Nenhuma planta cresce do dia para a noite. Nenhum agricultor pode controlar também as condições do tempo. O excesso de chuva pode fazer a plantação apodrecer, enquanto o excesso de sol pode também queimá-la. Em se tratando das condições do tempo, o agricultor precisa de muita paciência, porque ele não pode controlar o tempo. Não está no tempo dele em a chuva chegar. Não está no tempo dele em chover demais. Eu me lembro de chover demais, o pastor Adriano, lá de Várzea, o ano passado, ele plantou um roçado. Ele plantou um roçado para poder trabalhar, suar, e ele estava muito animado com o roçado. Tinha plantado o milho, o feijão verde e a fava. E eu estava na expectativa, eu não era o agricultor não, mas eu estava na expectativa de esperar comer dessa fava ou desse milho. Mas choveu muito no roçado dele e ele perdeu quase tudo. E eu estava dizendo para ele, mas homem, você vai plantar novamente nesse ano? E ele disse, eu já preparei a terra, já limpei e vou plantar novamente. Porque o agricultor, ele tem paciência. Ele sabe que não pode controlar o tempo, que aí está nas mãos de Deus. Ele sabe que não pode controlar a chuva nem o sol, porque aí está nas mãos de Deus. Ele também sabe que ele não pode, com a sua impaciência, fazer com que o fruto dê mais cedo, porque isso depende da lei da natureza. O agricultor, ele tem que ser paciente. Não dá para ser agricultor alguém impaciente. Porque o agricultor, ele espera tanto. Porque o agricultor espera tanto e de modo feliz. Dificilmente vê um agricultor desanimado. Quando nós chegamos para falar com alguém, e ele sempre está lá animado. Não, mas está vindo. Porque ele tem experiência. E ele, diante das situações que ele passa, isso tem gerado nele paciência. Sempre ele está esperando melhorar. É ou não é? Você chega para o agricultor, e aí, como é que está? Não, eu plantei, estou esperando a chuva. E aí a chuva não tem chegado, não mais, olha, mas eu estou esperando. Ele sempre está esperando de bom grado. Por quê? Porque o fruto da terra,
a qual ele vai colher é preciosa. Veja aí no versículo 7, que diz, olha, sede, pois, paciente até a vinda do Senhor, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. O fruto da terra é paciente. Vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Vale a pena trabalhar. Vale a pena suar. Vale a pena investir. Porque o resultado é precioso. O resultado é precioso. Acho que tem uma pergunta. O que mais traz impaciência para o crente é a falta de leitura e oração? Sim. E deixa eu só dizer aqui, é interessante que vou responder dentro do livro de Tiago. Tiago, ele estava dizendo que aqueles irmãos, eles eram impacientes no capítulo 1. E não somente no capítulo 1, mas ele aborda esse assunto em todo o livro, porque o tema de Tiago é imaturidade, ou maturidade cristã. Tiago estava dizendo, olha, vocês são impacientes, vocês não estão sabendo lidar com as provações, porque algumas coisas estão faltando na vida de vocês, vocês não são maduros o suficiente para saber lidar com essas situações. E Tiago, ele mostra algumas coisas. Primeiro, Bíblia. Vocês estão ouvindo, mas não estão praticando. Não é somente ouvir, mas é praticar. É praticar. É aprender. É viver. Uma coisa é você saber o que deve fazer, outra coisa é você fazer o que deve fazer. Então, lembre bem disso, não é somente Bíblia, mas a Bíblia praticando. Por isso que ele diz no capítulo 1, versículo 25, aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, esse será bem-sucedido no que? Realizar. Então, nós só vamos ser bem-sucedidos naquilo que estamos fazendo se nós estivermos praticando a palavra de Deus. Aqueles irmãos não eram desprovidos de doutrina. Haviam pessoas ali, pastores, que haviam ensinado a eles. Tiago assim nos mostra. Eles não eram desprovidos de teologia sadia, mas ele era desprovido de uma prática que Deus exigia dele. Eles ouviam e não praticavam. Então nós devemos ouvir e praticar. E é isso que a palavra de Deus nos ensina para podermos continuar firme. E a prática da Bíblia, ela anda junto com a oração. Bíblia e oração. Outra pergunta? Como se dará àquelas pessoas que tanto amamos e que já ouviram o Evangelho, mas elas têm medo de propagar sua fé em Jesus? Isso. Essa é uma questão, irmãos, também eu estou entendendo. Muitas vezes gera impaciência na vida de alguns irmãos com respeito aos seus familiares que tanto amam, que já ouviu o Evangelho várias vezes, mas eles recusam entregar sua vida a Cristo. Agora, entenda bem, o agricultor, ele não controla o tempo. O agricultor, ele não controla a chuva, o sol. Vem de Deus. O que ele deve fazer é jogar a semente, preparar a terra, jogar a semente. Mas quem vai fazer aquela semente nascer não é o agricultor, é Deus. Assim também, nós aplicamos também para isso, para a nossa vida. O que eu posso fazer com os meus familiares, há pessoas que eu amo, há pessoas que eu desejo que elas se convertam. E o que eu posso fazer é orar por ela e colocar a semente no coração dela. Nós jogamos a semente, nós temos que pregar o Evangelho. Aí é entre a pessoa e Deus. Aí entra a pessoa e Deus. Eu não posso fazer mais nada além do que pregar o Evangelho, que é o jogar da semente. Então eu faço isso e descanso. Eu faço isso e tenho paz. Porque eu fiz a minha parte. Agora é com Deus e o pecador. Então você pense bem nisso. Você não pode ficar impaciente se alguém não se converteu. O que você pode fazer é pregar o Evangelho para ela. Orar. Aí é entre ela
e Deus. Mas eu entendo que quando nós amamos pessoas, nós queremos que ela se converta e que ela realmente entregue sua vida a Jesus. Tá bom? Então, essa é a ilustração do agricultor. Você percebe como Tiago ele é um excelente pregador? Nós não chegamos nem um pouquinho do que Tiago era. E há muitos homens com grandes expositores. E Tiago faz isso, ele está trazendo uma verdade aqui que ele quer que os irmãos entendam, ser paciente, não desistir, Jesus está próximo. Aí ele usa a figura aqui do agricultor. Olhe para o agricultor. Olha o que ele faz. Ele espera as primeiras e as últimas chuvas. Ele joga semente. E ele cria esperança. E ele é paciente. Algumas vezes aquela semente que foi jogada não produziu. Mas não dependeu dele. Não foi erro dele. Foi ele que jogou a semente. Mas a chuva não chegou e o sol bateu, ou a chuva veio de forma mais forte e acabou. Mas ele, na outra oportunidade que ele tem, ele novamente vai plantar. Novamente vai plantar. E ele faz isso porque ele está esperando o fruto precioso. Ele está esperando os resultados da sua plantação. E é isso que Tiago está dizendo. Meus irmãos, aguarde com paciência. Olha, não desista. O fruto está surgindo. Logo, logo você vai desfrutar dos frutos do seu trabalho, da sua vida. Não desista, pois aqueles que desistem não comem feijão verde. A não ser que compre, né? Aqueles que desistem não vai comer aquela fava. Aquele que desiste não vai comer aquele quiabo, né, Gil? Tão bom. Então não desiste. É a mesma coisa na vida cristã. Quem desiste não vai desfrutar realmente das bênçãos com o Senhor. Eu não estou falando aqui de perda de salvação. Os irmãos sabem muito bem disso. Mas de realmente vida com Deus, de deleite no Senhor, de prazer. É a mesma coisa nessas provações. Alguns crentes vão desistir. Vão se desviarem. Vão se enfraquecerem. Quando passarem realmente as provações, não houve melhora na sua vida, mas houve piora. Mas aqueles que permaneceram firmes, sendo fiel a Deus, eles vão desfrutar de algo bem melhor na sua vida cristã. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Então, Tiago retrata aqui, então o fruto da terra é precioso, a colheita faz a pena esperar, tá bom? Faz a pena esperar. E eu gostaria só de ler aqui um texto aqui relacionado a esses, Gálatas, capítulo 6, versículo 9, Gálatas 6, 9, que diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Por que nós não devemos nos cansar de fazer o bem? Porque a seu tempo ceifaremos e não desfalecemos. Então Tiago mostra aqui, dando um exemplo, Gálatas, né, Paulo, que nós devemos investir na semente do bem. Fazer o bem a todos. Porque a seu tempo nós vamos colher. Tiago, ele retrata o crente aqui como um agricultor espiritual. Tiago retrata o crente como um agricultor espiritual. A espera da colheita é espiritual. Por isso que ele diz aí: sede também vós paciente e fortalecei o vosso coração. O nosso coração, fazendo aplicação para nós agora, o nosso coração é o solo, aonde a semente, que é a palavra de Deus, vai ser colocada. E aí eu lembrando aquela primeira pergunta: como é que eu faço para fortalecer meu coração? Tiago diz: fortalecer o vosso coração. E o nosso coração é o solo, da qual a semente vai ser jogada. Então, assim como há estações para o solo, também há estações para a vida espiritual. Nosso coração precisa ser preparado pelo Senhor antes de plantar a semente. Antes de plantar a semente, o nosso coração precisa ser preparado pelo Senhor. Veja o que é que diz Jeremias 4:3. Diz: porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outro campo novo,
e não semeis entre espinhos. Então, prepare o bom solo para que a semente caia no bom solo. E é Deus que envia o sol e as chuvas que vêm como resultado da sua bondade em nosso coração, para que possamos desfrutar realmente da colheita espiritual que irá chegar. Então, espera pela colheita. Lembra bem disso. A paciência faz com que você veja o melhor. Uma visão otimista. Nós não vamos ter uma visão pessimista. Alguns irmãos, eu fico triste quando alguns irmãos dizem: pastor, será que a gente vai voltar novamente, se reunir, o culto, como é que vai ser isso? Vai morrer todo mundo? Não, meus irmãos. Pelo amor de Deus. Então, isso vai passar. Eu não sei quando. Pode durar uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3, mas vai passar. Vamos esperar, investindo na nossa vida espiritual, investindo na nossa vida com Deus, investindo no nosso compromisso com Ele, na nossa fidelidade, no amor para com Ele. E isso vai passar. E as bênçãos vão chegar na vida daqueles que foram pacientes, na vida daqueles que desistiram, murmuraram, não investiu em sua vida, não preparou o coração para que a semente da palavra de Deus pudesse produzir em sua vida, infelizmente. Para isso vai ser difícil. Agora, o segredo da perseverança quando as coisas ficam difíceis. Deus, Ele começa a trabalhar em nosso coração para produzir em nós uma colheita especial. E é interessante como Paulo fala sobre isso, viu? Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Veja aí que, olha o segredo aí da perseverança quando as coisas ficam difíceis. O segredo é que Deus está produzindo uma colheita, tá bom? Em nossa vida, uma colheita em nossa vida. Então, Gálatas 5, versículo 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito, olha aqui falando de fruto, né? Mas o fruto do Espírito olha o fruto aqui, olha o fruto que o Espírito ele quer produzir em nosso coração, em nossa vida. Olha o fruto aí, o fruto do Espírito é amor, produzir mais amor. Nesse momento que estamos passando de dificuldade, muitas pessoas têm a oportunidade de desenvolver o amor. Amor ao próximo, amor à vida, amor aos necessitados. E diz, olha, o fruto do Espírito é amor, alegria. Lembra que a alegria aqui não é aquela alegria extravagante, você está rindo, pulando, mas paz no coração. Uma alegria de satisfação. Longanimidade, olha aqui o fruto aqui, ó, paciência, longanimidade. É isso que Deus quer produzir em nosso coração. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E esse é os frutos que Deus quer produzir em nossa vida. E que bom se isso ocorre na minha vida e na sua vida. Deus, ele quer preparar a terra do nosso coração, plantar a semente que é a palavra de Deus, para produzir em nós o fruto do Espírito. E os aspectos desse fruto é justamente isso aí, olha. Amor, alegria, paz, longanimidade. Quantas pessoas não têm paz? Crente sem paz. Crente que fica com medo. Crente que está vendo aí esse vírus aí, pelo amor de Deus, pastor, o que é que vai acontecer da minha vida? Será que eu vou pegar esse vírus? O que é que vai acontecer? Tenha paz, meus irmãos. Pratique a palavra. Não estamos isentos, sim, devemos ter o máximo de cuidado, mas paz no coração. Aí também, ó, longanimidade, seja paciente, não desista, não tome decisões erradas ou nesse momento. Não, eu vou se mudar, eu vou não sei para a banda da onda, não sei o que é que eu vou fazer. Paciência. O fruto do Espírito é paciência, bondade, fidelidade.
fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Com os meus compromissos para com o Senhor, eu não posso ser infiel. Então, é o fruto do Espírito que produz isso. Veja também aí, mansidão. Quantas pessoas que não são mansas? Que Deus começa a colocar no seu devido lugar. Domínio próprio, né? Pessoas que perdem o controle logo. Então, são pessoas que agem dessa forma porque não deixam Deus trabalhar em seu coração. Em seu coração. E a única forma de fazê-lo, realmente, de produzir esse fruto, é a palavra de Deus e as tribulações e as dificuldades. A dificuldade, como o Tiago falou, tem esse poder de realmente produzir esse fruto, esse fruto também em nossa vida, né? O Espírito Santo usando as provações. Então, em vez de ficarmos impacientes com Deus, quando o coração está forte, em vez de ficarmos pacientes com Deus e com nós mesmos, devemos nos entregar ao Senhor e permitir que os frutos cresçam. Os aspectos do fruto cresçam. Somos agricultores espirituais à espera da colheita. Se é possível desfrutar esse tipo de colheita quando o coração está fortalecido. Só é possível desfrutar essa colheita quando o nosso coração está fortalecido. Por isso que Tiago diz, fortalecei o vosso coração. Um dos alvos do ministério espiritual da igreja local é essa, de fortalecer o coração das pessoas. Paulo enviou Timóteo a Tessalônica para firmar os corações dos novos convertidos. Então, também ele orou para que fosse confirmado o coração daqueles novos convertidos. O ministério da oração, nós estamos falando aqui, o fruto do Espírito só é possível em nossa vida quando nós estamos fortalecidos. É como uma terra. Você sabe que para os judeus, o Senhor mandava trabalhar 6 anos e no 7º ano a terra descansava para fortalecer. E a terra forte, ela produz com força a semente que nela é jogada. E o nosso coração, ele precisa estar fortalecido. Ele precisa estar arraigado naquilo que é forte para poder produzir o fruto do Espírito em nossa vida. E é a palavra, é a oração, é a comunhão com os irmãos que fortalece o nosso coração. Não há outro meio de fortalecer os nossos corações a não ser por meio da oração. Então, meus amados, é preciso lembrar que o agricultor não fica de braços cruzados. Ele está sempre trabalhando enquanto espera pela colheita. Tem uma pergunta? Biblicamente, fora o sacrifício de Jesus, Jó é o nosso maior exemplo de amor a Deus? Jó. Sim. É o maior exemplo de amor a Deus. Não somente Jó, né? Tem Jó, demonstrou muito amor a Deus, porque Jó amava o Senhor, realmente acima daquilo que o Senhor dava para ele. Ele amava Deus por aquilo que Deus era, né? Eu particularmente, né, por exemplo, eu vejo Daniel, os amigos, eu particularmente, nós temos muita dificuldade de dizer que Jó era esse maior homem, né, de amor a Deus. Mas pode ser para alguns. Eu prefiro, muitas vezes na minha vida, penso em Abraão, né? Abraão, pela vida que ele era também, pelo sacrifício. Deus pediu seu filho, ele estava disposto a matar o seu próprio filho. Deus pediu para ele sair da sua terra, ele saiu da sua terra. Deus prometeu, ele creu na promessa. Mas vemos também Paulo, né? Que se sacrificou, que levou várias chibatadas, que foi preso, que foi apedrejado por amor ao Senhor. E ele chega a dizer, no final da sua vida, né? Que o Senhor estava com ele, que a vida dele, a morte dele seria um sacrifício para Deus. Então eu não sei, mas vive as suas expectativas. Para mim, eu penso muito em Abraão, né, no sentido de alguém que amou muito a Deus, mas Jó também foi um grande homem de Deus. Eles tiveram suas falhas, como todos nós temos, mas evidenciaram um profundo amor ao Senhor.
Um profundo amor ao Senhor, tá bom? E eu não posso, a Bíblia não enfatiza, mas, por exemplo, Abraão, Deus o chamou, várias vezes a Bíblia diz que Abraão foi amigo de Deus. O exemplo também de Moisés, um grande homem de Deus, tá bom? Então eu não posso bater aqui o martelo de dizer quem foi, mas homens que foram exemplo para a nossa vida de grande amor a Deus. Então, retornando aqui para o agricultor, lembra bem disso, o agricultor, ele não fica de braço cruzado, trabalha, e trabalha muito, muito. Estava nesse dia lá no meu sogro, eu vi lá, pega de 6 horas da manhã e larga de 4 horas, de 5 horas, num sol quente, debaixo daquele sol, mas com a camisa toda, camisa de manga longa, né, para levar o sol, com aquele chapéu, mas está lá limpando o mar, todo dia, ali tirando alguns troncos que ainda tá. Então o agricultor ele trabalha, então simplesmente nós não podemos ficar simplesmente parados e esperar os frutos, o fruto acontecer, vir. Nós não podemos, devemos estar trabalhando até a colheita chegar. Nós devemos continuar trabalhando até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. Não devemos esquecer disso, meus irmãos. Então, Paulo até disse, né? Que devemos trabalhar. E antes de ler o texto que Paulo nos falou, eu gostaria de ler o texto lá de Lucas 12:43. Diz: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, trabalhando. Trabalha. Quanto mais você trabalha, mais você vai desfrutar de uma colheita melhor. Nós não estamos falando de salvação, estamos falando de galardões, de vida com Deus aqui na terra, de vida satisfeita. Então trabalhe, não pare, leia a Bíblia, pregue o Evangelho, faça aquilo que está à sua disposição, seja um servo útil. Paulo, quando falou da vinda do Senhor, em 1 Coríntios 5:58, Paulo diz, olha, sede, meus amados, sede firmes, inabaláveis, sempre abundante. Olha, abundante é muita coisa. Sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Crente que cruza os braços, crente que só vem para os cultos, em poder só senta, não faz nada. Crente que não ora pelas almas perdidas, crente que não faz Jesus conhecido, crente que não estuda, crente que não evangeliza, crente que não investe na sua vida espiritual, crente que não pensa nos missionários, crente que não pensa nas obras que a igreja desempenha, nas congregações, crente que não se envolve na obra. Esse daí, o fruto do Espírito não vai vir na vida dele. Esse daí dificilmente dá fruto. Muitas vezes aparece, como eu vi em ilustração, eu fui recentemente lá na minha sogra, em um pé de goiaba, havia muitos frutos de goiaba. E nós estávamos desfrutando daquilo dali. Lembra que os frutos não é para benefício seu, mas para benefício dos outros. E eu vi naquele fruto ali, não somente nós, os seres humanos, estávamos desfrutando daquelas goiabas, mas os passarinhos. Mas eu já fui outro pé de goiaba e tinha mais ou menos só 2, 3 goiabas. Porque o lugar era mais ruim. Era mais duro a terra. E não estava produzindo fruto. Não houve investimento naquele pé. Então assim é na nossa vida. Crentes raquitos. Crentes que produzem pouquíssimos frutos na sua vida, porque não há investimento, tem que haver trabalho. E o exemplo do agricultor é realmente maravilhoso. O agricultor também não se envolve em contendas com os vizinhos. E é interessante como ele diz aqui, olha, no versículo 9, irmãos, não vos queixeis uns dos outros. O agricultor, ele está preocupado na sua plantação. E na grande maioria, tem suas exceções, na grande maioria os agricultores são unidos.
eles não se envolvem em contenda com os vizinhos, eles estão focalizados no trabalho, eles não têm tempo para entrar em contendas. E outras coisas, eles precisam dos outros. Eu estava vendo a ilustração da plantação de arroz lá no Japão. Eles plantam muitas vezes arroz em um monte. E naquele monte é dividido por parte, né? Para cada um. E diz que certas vezes, quando eles estão perto de rios, e quando aquele que está lá no topo plantando e está lá com a sua colheita, com sua plantação, muitas vezes ele enxerga de longe o transbordar dos rios. E muitas vezes o transbordar desses rios vai inundar e matar aqueles que têm essas terras embaixo da montanha. Só que os que estão embaixo não conseguem ver que os rios estão transbordando. E sabe o que é que acontece? Aquele que está lá em cima não tem como avisar, correr até lá porque não dá tempo. Sabe o que é que ele faz? Ele toca fogo na sua lavoura, e quando começa a pegar fogo, aqueles que estão embaixo correm para apagar, para ajudar aquele outro. E quando ele chega lá em cima, eles descobrem que a razão por que ele tocou fogo foi para avisar os que estavam embaixo, ciente que os que estavam embaixo iria subir para lhe ajudar. Então, nós não temos, irmãos, nós não podemos estar perdendo tempo com contendas, arrumando confusão com um irmão, com outro. Quem faz isso é quem não tem nada o que fazer. Pessoas que muitas vezes ficam falando da vida de um irmão, falando da vida de outro, muitas vezes não está trabalhando, não está envolvida e está somente dando ouvido a outras pessoas. Tiago está dizendo isso. Seja como trabalhador, não fique brigando com um irmão, com o outro, não. O trabalhador, o agricultor, ele está focalizado. E ele se dá bem com todas as pessoas, porque eles precisam uns dos outros. Precisam dos outros. Então, uma das características dos agricultores em geral é a sua disposição para ajudar aos outros. Ninguém em sua propriedade tem tempo ou energia para brigar com os vizinhos. É possível que Tiago tivesse essa ideia em mente. A impaciência com Deus muitas vezes gera impaciência com o povo de Deus. Quando você não sabe esperar em Deus, quando você não tem paciência com Deus, quando você não permite que Ele esteja agindo em seu coração, quando você quer desistir, aí você começa a ser impaciente com os outros. É assim ou não é? Olha se não é assim. Quantas pessoas saíram da nossa igreja aqui? Eu quero dar um exemplo aqui. E você que faz parte de outra igreja. Aquelas pessoas que saem da igreja são aquelas primeiras pessoas que vão falar mal da igreja. Elas foram impacientes com Deus, ela não permitiu Deus trabalhar no seu coração, não fez o que Deus quis e ela gerou impaciência com outros. Começa falando de irmãos e irmãos. Quando você vê alguém falando de um outro irmão ou falando mal da igreja, pode ter certeza, são pessoas impacientes que não deixaram Deus trabalhar em sua vida. E esse autor estava certo quando disse que a impaciência com Deus muitas vezes gera impaciência com o povo de Deus. Pecado que devemos evitar. Se começarmos a usar as foices uns contra os outros, sabe o que vai acontecer? Nós vamos perder a colheita. Nós vamos perder a colheita. A colheita na nossa vida. Os frutos espirituais que Deus quer trabalhar em nós. Então aqui é o primeiro exemplo. Nós não vamos dar continuidade porque a hora já está chegando aqui. Mas o outro exemplo que a gente ia falar era os profetas e depois Jó. Olha aí, viu? Tiago usa o exemplo aqui de Jó. Então no próximo domingo nós vamos trabalhar o exemplo dos profetas e o exemplo de Jó. Mas o que nós desejamos que os irmãos aprendam é Deus, Ele usa meios para trabalhar em nosso coração, na nossa vida. Muitas vezes Ele permite esses momentos de crise. Que nos momentos de crise, nas provações da vida, não devemos ser impacientes. Não devemos desistir da nossa caminhada. Devemos ser perseverantes. Tiago já falou isso no capítulo 1. E repete aqui também quando ele vai usar o exemplo de Jó e dos profetas. Ser perseverante. Permanecer firme. Porque o nosso Senhor está voltando. O nosso Salvador já está às portas. Ele está chegando.
E Ele vai nos levar para o seu lar celestial. Mas enquanto estivermos aqui, vamos permitir que o nosso coração seja fortalecido com a sua palavra, com a oração, com a comunhão com os irmãos, para que possa produzir em nós o fruto do Espírito em nossa vida, para que possamos ser cristãos maduros na fé, cristãos espirituais, crentes compromissados com o Senhor. Não esqueça o exemplo que Tiago usou do agricultor. Sempre quando estiver passando por um momento de dificuldade, pense no agricultor. Vem uns momentos de dificuldade, mas ele espera pelo precioso fruto. Ele trabalha porque ele quer desfrutar daquele fruto. Que Deus te abençoe. A minha vida e a sua vida a ser paciente até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. Amém. Então,